Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Quem achou diz amém. Nós estaremos lendo até o versículo de número 31. E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles lhe responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros, alguns dos profetas. Então ele lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falasse a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Até aqui está bom, feche teus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, colocamos diante de Ti, ó Deus, esta reunião. Sabemos que o Senhor está à frente desde o início, mas direcionando, abençoando, que esta palavra, Senhor, encontre guarida em cada coração, e as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, ó Deus, pela internet, sejam visitados por Ti e tenham este conhecimento de quem é o Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus. Crescendo no conhecimento de Cristo. Crescendo no conhecimento de Cristo. Hoje é um culto de avivamento. Você abaixa um pouquinho o retorno. Um culto de despertamento espiritual. E nós louvamos a Deus porque estamos no terceiro mês, né? Terceiro mês de imersão no Espírito Santo. Começamos na primeira segunda-feira de novembro e todas as segundas-feiras, novembro, dezembro, e chegamos ao final de janeiro. Hoje estaremos encerrando este ciclo. E é bem verdade que é muito gostoso você trazer uma palavra onde as pessoas ficam motivadas. Mas eu quero te dizer que a palavra de hoje, ela vai te despertar a crescer espiritualmente. Porque às vezes nós vivemos como meninos na fé. Como pessoas que estão correndo atrás de coisas. Eu conheci um pastor que tinha um trabalho muito lindo ali na Vila Ed, em São Paulo. E ele tinha um culto de quarta-feira, que era o culto da revelação. Imagine, a igreja ficava lotada. Mas ele percebeu, ele entendeu que as pessoas não estavam querendo compromisso, estavam indo apenas das revelações. E ele então decidiu ensinar a palavra. O que aconteceu? A maioria foi embora. O mais importante é o crescimento espiritual. O mais importante, Jesus cura. Ele liberta. Hoje vai acontecer sinais? Vai acontecer sinais. Mas eu não quero que você use isso como um amuleto. Eu não quero que você seja uma criança na fé. Eu não quero que você apenas participe de um culto como esse, porque você é motivado a buscar somente uma resposta e um milagre. Mas que você passe a buscar a Deus para ter conhecimento, para ouvir a palavra, para crescer espiritualmente. Tanto é que o tema é crescendo no conhecimento de Cristo. Olhe para quem está ao seu lado, diga assim: meu irmão, chegou a hora de você crescer. Amém? Então, Deus, falhou aí. A Bíblia é a revelação de Deus para o ser humano, portanto, a única forma de conhecê-lo. Como que você conhece a Deus? Através da sua
palavra. A falta de conhecimento gera crentes fracos, pessoas rasas, pessoas sem discernimento, pessoas que são levadas por todo o vento de doutrinas. Então é fundamental termos esse entendimento, essa compreensão de quem é Jesus, termos a revelação da cruz. Precisamos crescer nesta revelação que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Como que você vai conhecer uma nota falsa? Como que alguém conhece uma nota falsa? Se alguém chega para você com R$100 e está ali pagando por algum serviço, então você pega. Como é que você sabe se aquela nota, né, é verdadeira ou falsa? Você precisa conhecer a verdadeira. Se você conhecer a verdadeira, você não vai aceitar a falsa. Por isso que Deus, Ele nos instrui para que venhamos conhecê-lo. Porque se você conhecer a Deus, você vai rejeitar os ensinos falsos, você vai rejeitar os deuses falsos, os ensinos errôneos. Então, precisamos conhecer o Senhor. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Conhecimento é uma necessidade do cristão, não é uma opção, é uma necessidade. Todos nós precisamos conhecer ao Senhor e vamos prosseguir neste conhecimento. Quem está entendendo diz amém. Tudo que é saudável cresce, tudo, né? Uma criança, se ela parar de crescer, tem que correr no médico, tem que fazer exames para saber por que ela não está se desenvolvendo. Porque quando se é saudável, né, o crescimento é algo natural, é algo normal. Mas por que tem tanta gente que tem, né, anos e anos de igreja, mas continua no mesmo nível? Para você conhecer o Senhor, você precisa conhecer a sua palavra. Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Aqui está o manual. O próprio Senhor disse que Ele é o verbo, Ele é a palavra. Quer conhecer a Deus? Conheça a Bíblia. Mergulhe na palavra do Senhor. Não seja um crente preguiçoso, que pega a Bíblia somente para vir aos cultos e que não lê na sua casa. Se você não lê Bíblia, você vai ser enganado, queridos. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem as pessoas, que dizem os homens que eu sou? A primeira palavra que temos a respeito de quem seria Jesus vem das pessoas em geral, que julgavam que ele era João Batista, Elias, um dos profetas. Pessoas que estavam acostumadas a ouvir os sermões, pessoas que estavam acostumadas a visualizar, a ver os milagres do Senhor, mas que não conheciam Jesus. Assim também tem muitas pessoas dentro das igrejas, não conhecem o Senhor, porque quem conhece o Senhor não abandona. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus perguntou para eles, mas vós, quem dizeis que eu sou? O que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O coração do Senhor se alegra, porque foi o Pai que revelou. Agora você está entendendo, queridos, que nós precisamos crescer nesta revelação de quem é Jesus? Olhe para quem está ao seu lado e diga: aprenda hoje a não ser mais menino na fé. Amém? Glória a Deus. Quando alguém conhece ao Senhor e essa pessoa desenvolve um relacionamento com Ele, essa pessoa vai crescer na revelação de quem é Jesus. Abra aí em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4.
Diz assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio a mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Olha para cá. A mulher samaritana, vocês já ouviram muitas ministrações acerca desta vida, né, desta mulher. Ela está indo buscar água ao meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém ali. Mas Jesus fez questão de ficar naquele poço. Enquanto os discípulos tinham ido comprar comida, ele ficou lá, porque ele sabia que ia chegar uma pessoa sedenta. E então, quando ela chega, ele pede água, e ela diz: como sendo tu judeu, e pedes beber a mim, que sou mulher samaritana. Observe que no primeiro contato que ela teve com o Senhor, ela o identificou como um judeu, como um homem normal. Mas pelo fato dela desenvolver ali um relacionamento, né, uma conversa, Jesus foi provocando essa conversa com ela. E ele disse: ah, mulher, se tu soubesses quem é que te pede de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. A mulher começou a se interessar por aquela conversa, porque ela estava cansada daquela vida, né? E então, resumindo aqui a história, Jesus disse: vá chamar o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5, e o que você tem agora não é teu marido. Pronto. A mulher disse: veja o que és, profeta. Não é mais um judeu, um simples judeu. Ela começou a crescer na revelação de quem era Jesus. Veja o que és, profeta. Profeta era um homem de Deus. Profeta era alguém que ouvia a voz de Deus e transmitia, mesmo que fosse para autoridades como reis, sacerdotes, que estavam desvirtuados, que estavam fora do padrão. Então o profeta, né, na força do Senhor, na coragem do Senhor, na autoridade do Senhor, ia lá e falava. Então aquela mulher entendeu: este homem tem um conhecimento profundo das coisas, ele não é uma pessoa comum. Vejo que ele é profeta. Vejo que és profeta, Senhor. E a mulher corre, deixa o cântaro junto à fonte, e ela vai à cidade. E ela, que outrora não queria se encontrar com ninguém, porque ela tinha vergonha dela mesma, e o testemunho dela era horrível, e ela não queria escutar ninguém falando mal, falando da vida dela. Então ela não queria encontrar com ninguém. Mas agora que ela teve um encontro com aquele que tinha desvendado os mistérios ali do seu coração, o estrangeiro que ela não conhecia, e que ela tinha identificado como profeta. Mas quando ela chega na cidade e ela divulga para os moradores, ela disse: porventura não é este o Cristo? Ela começou a avançar na revelação de quem era Jesus, e as multidões ali foram atraídas a Jesus, e os homens puderam dizer: mulher, já não é mais pela tua palavra, mas agora porque nós estamos ouvindo. Oh, queridos, quando a gente tem um entendimento de quem é Jesus, nós não guardamos as coisas só para nós, não. Nós queremos divulgar para todo mundo, pois Ele é a resposta, amém, que todo ser humano precisa ouvir. Diga glórias a Deus. Aleluia. Tem um outro texto
em João capítulo 14, versículo 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conhecereis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, presta atenção, então Felipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Felipe, há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? E não crês que estou no Pai, que Ele está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é capaz de fazer as suas obras. Escute, queridos, discípulos, os quais Jesus estava constantemente ensinando, caminhando com o Mestre, ouvindo o Mestre, e chega ao ponto de dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: vocês estão há tanto tempo comigo, e pede para que eu mostre o Pai. Quem me vê, a mim vê o Pai. Jesus e Deus são um. Você crê assim? Amém? Que o Pai é um com o Filho? Glórias a Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como que eu vou me relacionar com Deus se eu não conheço as Escrituras? Oh, queridos, chegou a hora da gente dar um basta, sabe, nessa vida que estamos levando, né? Quando eu falo nós, estou envolvendo aqui toda a igreja. Sabe, nós precisamos conhecer mais o Senhor, precisamos nos aprofundar mais em Deus. Os dias são maus, a gente tem repetido isso. Precisamos nos aprofundar nas Escrituras, na revelação de quem é, né? Quem é Jesus. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. E quando Jesus transmite aos discípulos, né? Pedro ali tinha declarado que Ele era o Cristo, o Filho de Deus, e depois desses fatos, Jesus passou a ensinar-lhes. Jesus levou eles a um outro nível de ensino. Assim deve ser a nossa vida, tem que existir uma progressão, tem que haver um crescimento. Eu não posso começar o ano aqui e terminar no mesmo nível. A minha vida tem que ser assim, né? Tem que ter uma escalada, uma subida. Você precisa conhecer ao Senhor, amém? Mergulhar nas Escrituras, pois aí você vai viver uma vida poderosa em Deus. Quem está entendendo? Então, se é tremendo uma vida de oração, a oração ela é eficaz quando ela está pautada nas Escrituras. Uma pessoa que só ora e não lê a Bíblia, ela vai ter pouco resultado. Mas se você conhece as Escrituras e você tem uma vida de oração, você vai viver o sobrenatural. Escute, se a palavra é alimento, se a Bíblia ela nos nutre, ela nos fortalece, é o pão. Quando eu como a Bíblia, quando eu bebo das Sagradas Escrituras, dessa fonte inesgotável, quando eu oro, é o respirar da vida espiritual. A palavra me alimenta, me fortalece, mas a oração é o respirar. Você está entendendo? Então, uma vida saudável, ela é composta de oração, mas também de meditação. Quando eu conheço a palavra, quando eu conheço quem é Jesus, o Verbo de Deus,
quando eu conheço as Escrituras e eu tenho uma vida de oração, o resultado disso é poder. Quer uma vida poderosa? Quer viver o sobrenatural de Deus? Pois é, leia a Bíblia. Não seja preguiçoso, não seja preguiçosa. Separe um tempo para você mergulhar nas Escrituras e ter um tempo para você orar. Aí sim, você vai viver milagres em o nome de Jesus. Eu estou sendo específico, estou sendo breve, porque a gente já vai fazer o corredor dos milagres. Eu gostaria que os líderes já viessem aqui para frente rapidamente, a gente não terminar essa reunião muito tarde.